Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Já deixa o seu like e ativa o sininho para você receber notificações. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo para responder. Eu selecionei algumas perguntinhas, 6, para responder e falar um pouquinho sobre a minha trajetória no curso. Alguns comentários o pessoal pergunta e pede para eu falar mais, como tá sendo a minha trajetória, né, as minhas dificuldades, e as pessoas também compartilham um pouco do medo delas aqui nos comentários. Então, hoje eu resolvi falar sobre isso. Eu estou de férias, mini férias, porque o meu semestre, ele não é normal. Começa em janeiro e vai até junho. Não, gente. São 2 semestres e meio por ano. Então, a gente começou esse semestre no ano passado, em novembro, e encerrou agora. A gente teve aula até quarta-feira, hoje é sexta, e quinta e sexta, no caso hoje, são as finais. Pra minha sorte, eu não fiquei na final em nenhuma das disciplinas. Esse semestre eu tava pagando 9 disciplinas. E, gente, eu orei tanto e me esforcei tanto, enfim, pedi tanto a Deus pra eu não ficar na final e não reprovar nenhuma disciplina, e deu certo. Não reprovei, não fiquei na final, passei nas 9 disciplinas. Foi um semestre muito difícil, tanto que eu achei que ele não ia acabar. Eu ficava, meu Deus, eu preciso que esse semestre acabe. Gente, tava tão puxado, eu preenchi todos os meus horários da semana praticamente. Eu tinha no dia 2 horinhas, sabe? 3 horinhas no máximo ali, durante o intervalo, 1 hora de manhã, 2 da tarde, enfim. Tava muito preenchido os meus horários. Mas no fim das contas deu certo, então eu tô muito feliz. Então, eu vou falar um pouquinho, responder algumas perguntas e falar um pouquinho sobre as disciplinas que eu senti mais dificuldade ao decorrer do curso. Eu já vou pro 8º semestre, no dia 5 começam as aulas. E eu tô muito animada pro 8º semestre. Esse semestre eu não pretendo colocar tantas disciplinas, na realidade, meu plano é arrumar um estágio. Eu já estou à procura, gente, porque eu quero estagiar nesse semestre. Porque já, gente, eu tô terminando, ano que vem eu termino essa faculdade. E eu nunca sonhei tanto com algo como eu sonho com esse diploma. É muita humilhação pelo diploma, gente, mas no final vale a pena. Gente, a primeira pergunta é da Mari. Eu vou falar o nome, tá? Da Mari. Como eu amo seus vídeos, mulher. Comecei a cursar engenharia ambiental e tô com muito medo de cálculo e álgebra. Me dá um conselho, tô muito perdida. Mesmo estudando, parece que as coisas não ficam claras. Gente, até hoje eu sinto que parece que as coisas não ficam claras pra mim, de verdade, sendo honesta, assim. Eu já falei aqui pra vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de aprendizado, tanto com a psicóloga, a gente tentou ver se era uma dislexia ou um TDAH. Eu tenho um diagnóstico aberto pra TDAH, porque na época a minha psicóloga falou que eu tinha alguns probleminhas. Eu não falo com essas palavras, você tem um probleminha, não. Mas, resumindo, né? Algumas coisinhas ali que poderia ser um TDAH ou uma dislexia. Na época eu fui no psiquiatra, mas eu tava com depressão, então ele falou que precisava de mais tempo pra poder diagnosticar com TDAH ou com outro tipo de patologia, né? Naquele momento ele queria tratar a depressão, porque eu realmente estava muito mal. E muitas vezes a depressão faz com que você tenha alguns sintomas parecidos com o TDAH, se é que vocês me entendem. Essa falta de atenção, perda de foco e etc. E acabou que eu fui no psiquiatra e eu não me orgulho disso. E eu abandonei o tratamento antes mesmo de ter o diagnóstico. E aí eu tenho esse problema. Então, quando eu entrei, eu me cobrava muito, porque eu estudava muito. E as coisas pareciam que não ficavam claras. E eu sinto que o motivo pelo qual as coisas não ficam tão claras é porque a gente tem carência. Como assim, Valéria? Cálculo. Pra você saber cálculo 1, eu pago cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ela provavelmente também, porque cada faculdade tem é diferente, isso aqui, eu esqueci como se fala, a matriz curricular é diferente, então, mas creio que todas têm cálculo 1, 2 e 3. E álgebra, também eu paguei a álgebra. E o que acontece? Eu sinto que o que faz com que a gente tenha isso de que não tá aprendendo direito, ou que tem uma dificuldade maior que as coisas não fixam, porque a gente tem carência em coisas que precisa saber para poder aprender essas novas. Vocês conseguem entender? Exemplo, para você aprender cálculo 1, 2 e 3, você tem que saber matemática básica, gente. E muitas vezes a gente não sabe matemática básica, eu sei.
quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu sabia matemática básica. E aí, gente, eu me deparei com uma coisa que era, meu Deus, eu não sei matemática básica. Eu não sei. Então, enquanto os meus amigos estavam conseguindo acompanhar cálculo 1, na época, eu não conseguia. Por quê? Porque minha carência era em matemática básica, sabe? E eu tive que ir correr atrás do prejuízo. É impossível? Não. Mas eu tive que ir correr atrás do prejuízo. Eu fiz um curso online aqui de matemática básica, assistia muito videoaula. Enfim, gente, eu não vou dizer pra vocês que eu sou fera em matemática, porque tô longe disso. Minha praia não é cálculo. Mas, hoje eu sei o básico e aquilo, o básico bem feito dá certo. Até hoje eu sofro disso. Às vezes eu tô estudando uma disciplina que eu deveria saber tal coisa e eu não sei. Porque faz muito tempo que eu deixei o ensino médio, né, e enfim. E até hoje também, exemplo, paguei cálculo 1, 2. Eu não paguei o cálculo 3 ainda, gente, eu tenho que pagar. Eu deixei pro finalzinho porque ele não é pré-requisito e eu fui colocando outras disciplinas como prioridade. E o que aconteceu? Quando eu for fazer cálculo 3, eu tenho certeza que eu vou ter dificuldade, porque eu já tô no 8º semestre, gente. É muita coisa que a gente estuda. A gente vai esquecendo, tem coisas que a gente absorve, tem coisas que não. Então eu tenho certeza que eu vou ter que estudar de novo algumas coisas de matemática básica e de cálculo. Então, se você perceber que você tem esse sentimento de que você não tá entendendo direito, que não faz sentido, começa a ver que se você tem alguma carência, sabe? Desde a álgebra, a biologia básica, exemplo. Deixa eu ver, eu tenho alguma carência anterior que não foi suprida e tá afetando agora? Muitas vezes acontece isso e foi o que aconteceu comigo. Mas sossegue esse coração que você vai conseguir e vai dar certo. A Emanuela me perguntou, em qual faculdade você estuda? Gente, eu estudo no Instituto Federal, aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, é uma faculdade pública, é tempo integral e é um instituto federal. Eu gosto de estudar lá, eu tinha outras expectativas em relação à faculdade, não vou mentir, meu povo, mas é um lugar que eu sou grata, eu sou muito grata a Deus, né, por ter conseguido entrar, e a minha família, enfim, que só é possível por causa deles. E sou grata aos professores, a gente aprende muito. Como tudo na vida, tem professores que são excelentes, que você fica assim, meu Deus. Já tem professores que realmente te desmotiva e foi um baque pra mim. Isso, porque, gente, o que eu vou falar agora é muito polêmico, mas a vida acadêmica, ela é muito tóxica, tá? Muita gente fala que não, que às vezes fala que eu tô muito... Mas eu achei muito tóxica. Tão tóxica quanto o mercado de trabalho, sabe quando você tá trabalhando, que você diz, ai, meu trabalho é tóxico? A vida acadêmica também é tóxica, gente, e muito, sabe? Tem os seus colegas, tem professores que tem o rei na barriga, não só o rei, mas que tem o rei e a rainha e a princesa. Tem muitos que não têm empatia e etc. Mas a gente tem sorte também de ter ótimos profissionais, e no IF tem ótimos profissionais, exceções de alguns. E é isso, então eu, graças a Deus, não pago faculdade e eu sou feliz e sou grata a Deus por ter essa oportunidade. Aí a Glória, que inclusive a Glória, ela estuda na minha faculdade, na faculdade que eu estudo, gente. Foi a moça que eu falei pra vocês que ela sempre comentava nos meus vídeos e eu tava um dia na biblioteca e ela veio falar comigo, porque ninguém sabe do meu canal no YouTube, quase ninguém sabe do meu canal no YouTube. Na realidade, quase ninguém não, ninguém sabia. Aí eu contei pra algumas pessoas mais próximas. E aí eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar no card, que eu falo sobre isso, porque eu não contei pra ninguém. E aí ela me perguntou, então ela estuda na mesma faculdade que eu, tá? Você teve... E eu conheci ela só depois que a gente se conheceu primeiro aqui no YouTube. Acho isso muito legal. Você teve alguma dificuldade em matemática? Se sim, qual tipo de material, canal no YouTube você recorreu? Gente, eu tive muita dificuldade em matemática. Eu nunca fui boa em matemática, eu sempre odiei matemática. E eu sempre me considerei uma pessoa de humanas, enfim. E aí vocês dizem, mas como você odiava matemática e você foi pra engenharia, né? Uma longa conversa, deixa isso para outro vídeo. Mas eu sempre pensei assim na minha vida, que independente de eu não gostar de algo tanto assim, ou não ser tão boa tanto assim, eu acredito que se a gente se esforça, se a gente coloca energia naquilo, há uma chance de dar certo e da gente conseguir e da gente ser boa, sabe? Então sim, eu tive muita dificuldade, gente, eu chorava. Eu lembro que uma vez um professor...
ele fazia muitas perguntas e assim, cá pra nós, de todos os professores, eu achei ele assim, eu acho que o pior professor. Ele ficava muito fazendo perguntas e teve um dia que ele fez uma pergunta, eu falei que não sabia, coisa básica de matemática, que eu deveria saber, mas eu não sabia. E eu falei que não sabia. E ele falou, minha gata sabe responder e você não sabe. Tipo, isso. E, gente, eu fui embora. Na época eu andava a pé. Eu já comentei aqui pra vocês, né? Com vocês, né? Eu andava a pé, até a minha casa era 4 km. Eu andava 4 km pra vir, 4 km pra voltar. E eu fui os 4 km chorando, porque eu me senti uma pessoa péssima, burra. Enfim, eu fui o caminho inteiro chorando. Eu fiquei tipo, a gata dele sabe responder e eu não. Vocês entenderam a piada, né? Tipo, como você não sabe, minha filha? Só faltou me chamar de burra. E aí eu tive muita dificuldade. Foi tanto que eu não consegui terminar o cálculo. Eu reprovei em cálculo 1 porque eu já ia reprovar também, provavelmente. Mas eu não conseguia, eu desisti porque eu não conseguia assistir a aula desse professor. Me dava crise de ansiedade. E eu ficava na aula dele apreensiva, com medo dele fazer pergunta e eu não saber responder. E eu comecei a estudar matemática básica. Inclusive tem um vídeo, eu também vou deixar o card aqui, que são os cursos que eu fiz de matemática básica e os canais no YouTube, tá? Mas o canal do Ferreto, deixa eu ver se eu lembro outro. Tem aqui, gente, que eu explico. Eu vou deixar aqui no card dos canais que eu usava pra aprender matemática básica. Outra pergunta, gente, da Glória também. Ela perguntou: e todos os dias é integral? Ou tem algum dia que é mais livre? Quando eu comecei a cursar, no meu primeiro semestre, eu só tinha aula à tarde. Todas as minhas disciplinas eram à tarde. Aí no segundo semestre eu tive algumas disciplinas que era à tarde e outras de manhã. Exemplo, na segunda eu tinha 3 aulas pela manhã, 2 à tarde. Na terça eu só tinha aula pela manhã. Na quarta eu só tinha aula à tarde. Na quinta eu tinha 3 aulas de manhã, 2 aulas de manhã e 3 à tarde. E aí todo semestre vai mudando. Então tem dias que realmente é mais tranquilo. Tem dia que você vai ter 2 aulas pela manhã e não vai ter nada à tarde. Ou vice-versa, sabe? Mas, geralmente, você vai ter um dia ali mais tranquilo e os outros já vão ser mais um pouco puxado, digamos assim. E como você tem liberdade de colocar outras disciplinas, além daquelas que tá aqui, ó, na grade, então você consegue fazer o seu horário, tanto colocar mais disciplina, como tirar, enfim. E aí você pode completar esses horários, tipo, no dia que você só tem aula pela manhã, na terça, mas dá pra você colocar outra disciplina na terça à tarde, você pode colocar, se você der conta. E então você tem essa liberdade. Mas, geralmente é isso. Então, pode ser que, sim, você tenha um dia que é mais leve, tá? Eu mesmo, cada semestre, tem semestre que... Esse semestre que passou foi na sexta-feira, que eu só tinha aula à tarde, de 1h30 às 5h. Pela manhã eu não tinha. Mas nos outros dias eu tinha aula pela manhã e pela tarde. Mas porque eu coloquei 9 disciplinas, né? Doida. Então, sim, gente, a integral... Eu recebo muito essa pergunta. Amiga, você recebe do canal a Valéria, minha xará. Oi! Inclusive, gente, tem outra Valéria, eu não sei se é essa, mas eu acho que não. Ou é. Que ela falou, oi, meu nome é Valéria e eu também sou vegetariana. Eu achei muito legal. Xará. Amiga, você recebe do canal ou tem um trabalho pra se manter e fazer faculdade? Gente, eu ainda não recebo com o meu canal, mas eu estou próxima, então eu conto com vocês, me ajude. Assista os meus vídeos, deixa o seu like, comente, porque eu tô chegando próximo de monetizar o meu canal. E outra coisa que eu sonho, além do meu diploma, é o dia de monetizar esse canal. Porque eu amo gravar os vídeos pra cá. É tanto que eu faço isso há mais de 3 anos, gente. Eu não recebo nada. Eu gosto realmente, é algo que eu gosto desde a época que eu tinha Instagram, como eu falei pra vocês. Eu trabalhei uma época com o Instagram, né? Saí porque eu achei muito tóxico, eu fiquei com depressão e etc, etc. E vim e esqueci. E aí comecei a gravar aqui pro YouTube, que eu acho uma plataforma melhor. Quando eu vejo um comentário que eu não gosto, hoje eu só excluo, sabe? Eu acho que eu também tenho outra maturidade. Coisa que eu não tinha antes, quando eu tinha Instagram. Mas enfim. Então eu não recebo ainda com o YouTube, mas em nome do Senhor Jesus e vocês me ajudando, eu vou conseguir logo logo monetizar e ter o meu dinheirinho. Mas então eu não recebo do YouTube. Calma aí. Não pede, gente. Não só assim. Eu não trabalho, tá? Quando eu comecei a fazer faculdade, eu tinha ciência disso, que eu não ia conseguir trabalhar, porque eu teria que focar realmente na faculdade. E foi isso que eu fiz. Eu
No início até tentei achar um emprego, como eu falei, às vezes no primeiro semestre eu só tinha aula à tarde, e aí pela manhã, do tipo das 7 ao meio-dia, sabe? E eu não encontrei aqui. E depois tentei encaixar, mas também não achei emprego que conseguisse encaixar nos horários, porque fica muito horários, como eu falei, vago, né? Você tem 2 aulas de manhã e só 2 horas da tarde, aí você vai ficar livre das 9h30 até 4 horas. E aí você poderia, se você encontrasse um emprego flexível, você trabalhar durante esse período. Mas o negócio é achar um emprego flexível desse. E eu não achei. Então, conversando com a minha família, eu resolvi realmente focar na faculdade e tentar ao máximo estudar e absorver e fazer de tudo pra eu terminar essa faculdade e me manter nela, sabe? Eu conheço pessoas que trabalham e que estudam, mas é mais difícil, gente, eu não vou mentir, não é impossível, mas é mais difícil manter. Inclusive, uma das minhas amigas, ela faz isso, ela tá trabalhando, ela começou no ano passado, mas ela também já tá no 7º semestre, 7º, 8º semestre, na verdade ela tá no 8º, então ela tá perto de terminar a faculdade, e aí ela coloca só uma disciplina pela manhã e trabalha à tarde. Então ela consegue fazer essa administração, mas é como ela falou, ela não consegue se dedicar tanto à faculdade, porque ela tá focada no trabalho, mas isso faz com que, ainda bem, isso faz com que ela se sustente e ela consiga manter a faculdade ali. O lado ruim é que você não vai pagar todas as disciplinas. Um exemplo, no primeiro semestre, são 1, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas. Tem outro semestre que são 8 disciplinas. Você não vai conseguir pagar essas 8 disciplinas. Então, você vai atrasar seu curso. Porque 8 disciplinas, vai ter disciplina que é pela manhã, tem disciplina que é à tarde. Então, se você trabalha só à tarde, as disciplinas todas que são à tarde, você não vai conseguir cursar. E a maioria dessas disciplinas, elas têm pré-requisito. O que são pré-requisitos? É isso aqui, ó. Para eu fazer Física 2, eu tinha que ter a ENGA 0... Eu não sei onde tá meu óculos. 003 e 009. 03 é... ENGA 03 é informática básica. É 8, gente. 8, pera. Meu óculos tá perdido. Eu tava fazendo faxina. Peraí. Que é cálculo 2 e física 1. Então, um exemplo. Se no segundo semestre física é à tarde, cálculo 1 é à tarde, você não vai conseguir cursar. Aí você vai cursar as que são pela manhã. E aí, no próximo semestre, você não vai cursar cálculo 3, porque precisa de cálculo 2, você não vai cursar física 2, e assim sucessivamente. As disciplinas que têm pré-requisito, que são algumas das anteriores, que muitas disciplinas são assim, você não consegue. Exemplo, eu tenho um amigo meu que ele ficou enganchado em ecologia. Em ecologia é disciplina do... Deixa eu ver... Ecologia... Meu Deus, gente, eu não estou achando. Ecologia. É do segundo semestre. Ecologia é do segundo semestre. Meu amigo teve um probleminha e ele acabou não cursando essa... Cursou, mas aí teve um problema, enfim. Isso travou muita disciplina pra ele. Eu acho que tem umas 6 disciplinas que ele não consegue colocar porque ele tem que fazer essa disciplina, ecologia. Então, e dessas 6, ele tem que ter ecologia e mais outras, tá entendendo? Tipo, uma vai puxando a outra. Então, tem essa questão. Meu plano é me formar o ano que vem, então vai ser 5 anos travados ali. E caso você faça isso, você pode se formar com 6 anos, gente. Conheço pessoas que se formam 7 anos na faculdade. E aí eu não tenho dinheiro pra passar 6 anos na faculdade, eu não tenho dinheiro pra passar 7 anos na faculdade, sabe? Então, realmente, eu me esforcei, tô me esforçando, a minha família, pra eu poder terminar em 5 anos, né? O ano que vem, se Deus quiser. Mas a gente sabe que a vida é muito louca, né? Teve greve que acabou atrasando e a gente não sabe o dia de amanhã. Mas você pode sim, se você tiver sorte de arrumar um trabalho que seja flexível, eu não tive essa sorte. E se você tiver tudo bem pra você, você atrasar um pouco o seu curso, tá? O trabalho, gente, como eu me sustento? Muita gente me pergunta isso. E tanto que eu nem perguntei aqui, porque tem muito isso. Ah, mas como você se sustenta? Como vocês sabem, eu não sou mais uma jovenzinha. Eu vou completar 30 anos esse ano. Deixa eu respirar.
O peso dos 30 anos tá chegando. E eu dependo totalmente da minha família. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai, eu dependo dos meus irmãos. São eles que me ajudam financeiramente. E a base de muito esforço, muito, muito. Quando eu decidi, eu sempre trabalhei, desde que eu me entendo por gente. Juro, gente, quando eu era pequena, eu fazia chapinha no cabelo das meninas pra poder ganhar dinheiro. E eu não tinha chapinha, era com a chapinha delas, sabe? Mini adolescente, desde trabalhei como vendedora de menor na loja de uma colega da minha mãe, limpava a casa das minhas tias pra poder ganhar um dinheirinho, sabe? Meu pai trabalhava na roça e a gente também, minha infância toda foi indo pra roça. Eu era menor, mas eu não sofri tanto. Minhas irmãs trabalharam muito, eu bem menos. Fui sortuda porque eu era menor, gente. Não podia com a enxada, mas quando eu pude, eu ganhei uma enxada, uma mini enxada. Então, eu sempre trabalhei, saí de casa muito cedo, com 16 anos. Inclusive, eu passei com 16 anos na Federal de Palmas pra pedagogia na época. E eu tinha 16 anos. E, gente, não deu pra eu estudar. Eu tinha que escolher entre trabalhar e sustentar, ajudar os meus pais e estudar. Então, não foi viável. E dessa vez, graças a Deus, foi viável. Né? Quando eu decidi estudar, depois da pandemia, eu tava tentando, trabalhando, enfim. E eu consegui passar pra cá, e eu pra aqui, né? E aí, a minha família falou, não, a gente vai se juntar, a gente não pode fazer muito, mas pra mim, gente, é muito que eles fazem, muito até demais. E a gente vai fazer isso, e você vai estudar, você vai se dedicar e vai estudar. Então, hoje a gente vive numa situaçãozinha melhor do que a gente vivia antes, como eu falei, né? Hoje eu consigo estudar, mas não é fácil. Muita gente fala assim, você tem um privilégio, não. Muita gente não sabe o que a gente passa. Realmente, eu tenho um privilégio de ter uma família que me apoia, que fazem de tudo, gente. E assim, se junta a minha... inclusive tem um vídeo aqui perguntando quanto eu gasto por mês. E, enfim, depois eu vou falar quanto que eu passo por mês. Vou fazer um vídeo sobre isso. E aí se junta a minha mãe, o meu pai, são divorciados, e minhas 2 irmãs. E elas se juntam, todo mundo, e me ajudam. E aí, eu sou muito grata, sabe? Inclusive minha mãe tava falando isso, que não é fácil. Porque manter uma pessoa é difícil, gente, é muito difícil. E você, né, tem que estar muito aberto a entender que são 5 anos de... No meu caso, como eu falei, eu não venho de família rica, eu venho de família bem simples. E graças a Deus eu tô conseguindo me manter, graças a eles. Mas assim, a gente vive com básico, sabe? Então, quando eu trabalhava, eu comprava minhas roupas, calçado, eu comprava as coisas que eu queria, nem que eu passasse lá assim 12 gerações. E hoje não, gente. Hoje minha prioridade não é roupa, não é isso. Eu tenho um dinheiro que é pra pagar meu aluguel, pagar minha energia, minha internet e comer. É isso. Não tenho dinheiro pra outra coisa, eu não tenho dinheiro pra comprar roupa, eu não tenho dinheiro pra luxo nenhum, enfim, não tenho. E aí, se você muitas vezes quer fazer uma faculdade, seus pais podem te proporcionar isso, o teu aluguel, a tua comida, é muito, gente, isso é muito, a gente tem que ser muito grato e aproveita. Não tem problema, você passa 5 anos sem comprar roupa, você passa 5 anos sem luxo, sabe? Você passa 5 anos vivendo uma vida básica, o máximo e simples, você consegue passar. Porque os seus sonhos, e eu acredito que o que vem depois compensa, sabe? As dificuldades que você passa, porque eu passo dificuldade, gente, só eu sei a dificuldade que eu passo sozinha. E a gente lá em casa, apesar dos meus pais serem separados, minha irmã mora em Goiânia, a outra em São Paulo, enfim, meu irmão mora em São Paulo também, a gente é muito unido, meio que sempre quando a gente precisa um do outro, a gente sempre tá ali, sabe? Sempre foi assim. E aí eles viram que isso só seria possível, né, se eu tivesse a ajuda deles. E que esse sonho não é só meu, esse sonho é das minhas irmãs, esse sonho é do meu pai e da minha mãe. Então se você tem um sonho, tem pessoas que podem te apoiar, gente, foca na faculdade e vai, sabe? Esquece esse negócio de luxo, de roupa nova, de estar saindo direto, de estar gastando dinheiro com produto, com perfume caro. Larga disso, foca na sua faculdade. E foi isso que eu fiz, eu não me arrependo. Aqui, gente, eu tirei print, mas eu esqueci de ver o nome dela, me perdoa. Que ela falou várias coisas, que ela estudava na PUC e devido à distância, ela tava pensando em começar a fazer online, o que eu achava, né? O que você acha da engenharia ambiental no formato EAD? Online. Gente, de verdade, eu sou super a favor de EAD.
das pessoas fazerem a faculdade online. Juro pra vocês. Porque eu vejo que é muito sobre o esforço da gente, sabe? Claro que a gente presencial, acho que a cobrança é maior dos outros, dos professores e tal. E aí a gente acaba se cobrando mais. Porque quando você, né... Eu acredito nisso. Acaba se cobrando mais. Porém, isso não quer dizer que você não possa se cobrar mais sozinha, sabe? Então, você pode dar o seu melhor, você estudando de forma EAD, da mesma forma que você dá o seu melhor. E meu óculos tá aqui, gente, ó. No sofá. Ai, meu Deus. E você pode dar o seu melhor. Tanto quanto você indo numa presencial. Eu conheço pessoas que estudaram em faculdade presencial. E todos os dias, enfim, se formaram e não arrumaram emprego. E eu conheço pessoas que estudaram em EAD e arrumaram emprego e são ótimos profissionais. E não deixa a desejar, porque essas pessoas se esforçaram, sabe? Então é sobre você, eu acho. Claro que tem alguma carência, sim. Já tem carência presencial, minha gente. Como eu falei pra vocês, tem uma certa carência. Imagina EAD. Tem. Mas nada que você não consiga superar. Você consegue superar. Então, se suas condições não dá pra você fazer uma faculdade presencial, enfim... Faça EAD. Gente, eu falo isso pela minha irmã. Minha irmã não tinha condições de fazer uma faculdade presencial. 3 filhos, casamento. Ela, na época, tava passando por vários problemas. E minha irmã fez pedagogia online, em EAD. E hoje, minha irmã estagiou. Minha irmã estudava. Minha irmã até tarde da noite ficava estudando. Porque era tenho muito orgulho, gente, das minhas irmãs, meu irmão. Enfim, da minha família. Minha irmã, ela ficava até tarde da noite estudando, fazendo os trabalhos. Porque era a hora que as crianças estavam dormindo. E ao invés dela ir descansar, ela ia estudar. Ia fazer as tarefas, enfim. E a minha irmã se formou, acho que 2 meses depois dela formada, ela conseguiu um emprego na escolinha. E aí hoje, até hoje, minha irmã já tá empregada, sabe? E ela fez EAD. Só que eu vi o tanto que ela estudava, o tanto que ela se esforçava. Então é sobre a gente. Então, se você tem plano de fazer uma faculdade, não consegue presencial e etc., suas condições financeiras, tempo, faz online, se dedica, usa o tempo que você tem. Que também isso tem futuro, tá certo? Então eu acho que sim. Eu futuramente quero fazer uma graduação e pra mim eu vou fazer EAD. Gente, sério, eu quero fazer um pós, quero fazer tenho vontade de fazer uma especialização, na verdade 2 especializações. E eu quero fazer outra faculdade. Quando eu tiver com meu dinheiro, trabalhando, e eu vou fazer EAD. Então, porque eu acredito que sim, que é o esforço da gente e a gente consegue aprender. Então se você tem vontade, faça. As disciplinas, gente, que eu senti mais dificuldade durante essa minha trajetória na faculdade. Todas. Gente, até as disciplinas que eu achei que seria fácil, não foram fáceis, tá? Sério. Eu não sei se é porque eu deixei o ensino médio tem muito tempo. Eu entrei na faculdade com 26 anos. Então, tinha 11 anos que eu tinha deixado o ensino médio, né? E tudo que eu trabalhei, então, foi tudo fora... Fiz alguns cursos, mas nada aos pés de uma faculdade, né? O tanto que exige da gente. E aí, pra mim, foi muito assustador, porque eu pensei, os professores falavam, né? Vocês viram isso no ensino médio? E eu pensei, meu Deus, eu não lembro o que eu comi ontem. Como que eu vou lembrar o que eu estudei há 11 anos atrás, sabe? Ai, eu não posso ver um pernilongo que eu quero matar. Você aprendeu isso no ensino fundamental, não sei o quê, na 5ª série, na 6ª série, E a maioria do pessoal, tudo com a cabeça fresca, né? Terminaram o ensino médio na pandemia, antes da pandemia, enfim. E eu não. E aí, pra mim, todas as disciplinas estão sendo difíceis. Mas as mais difíceis, muito, muito, muito. Ó, todas essas disciplinas pintadas, como eu falei, faz que eu já fiz. Essas aqui são as que faltam. Tá vendo que faltam umas aqui, ó. Que são dos semestres anteriores que eu já passei e que eu não paguei. Gente, cálculo. Eu achei cálculo 1, cálculo 2 muito difícil. Eu comecei cálculo 3 e tranquei, tanto que, né, eu vou ter que pagar agora. E cálculo. Achei muito, muito, muito difícil. De verdade, não tem uma disciplina, assim. Eu vou falar as mais difíceis. Então, cálculo, tá? De cara, assim, cálculo. As físicas, eu achei física muito difícil. Resistência dos materiais, eu achei muito difícil também. A parte de microbiologia, biologia também eu achei muito difícil. Inclusive, eu reprovei em biologia geral no primeiro semestre, tá? Reprovei. Não tenho vergonha não de falar, não, gente. Reprovei sim. E aí,
eu achei muito difícil. O professor é excelente, incrível, ele dá uma aula assim, meu Deus. Mas, enfim, reprovei e eu acho difícil. Essa parte de termodinâmica também eu achei muito difícil, tá? Eu vou pagar hidráulica ainda, mas todo mundo fala muito dela, então eu já tô com medo. E acho que outra disciplina que, assim, me assustou muito foi mecânica dos fluidos. É muito difícil, gente, mecânica dos fluidos, mas eu vi que ela é muito difícil, mas também tem aquilo sobre a gente, né? A gente ter mais dificuldade em uma disciplina que outras, e também tem em relação ao professor que passa, sabe? Não culpando o professor, não é isso. Mas tem professor que a didática, eu tenho mais facilidade do que outro professor. Quando eu paguei essa disciplina no semestre que eu reprovei, eu não conseguia entender nada que o professor falava. Eu achava ele muito direto e eu preciso do azul rodeio, sabe? E aí eu vi algumas videoaulas no YouTube e tal. E aí na hora da prova e tal, eu via que eram umas coisas mais diferentes. Enfim, não consegui aprender, não vou mentir. E aí esse semestre eu paguei com uma professora, que ela é excelente, que inclusive ela é engenheira ambiental e ex-aluna do instituto que eu estudo. E eu consegui aprender, porque ela não era tão direta do tipo, qual a fórmula faz aí, não. Ela explicava o conceito, como fazia, tudo bonito e tal. Eu me sentia à vontade para perguntar e tirar as dúvidas, sabe? Então, eu vi que é uma disciplina muito, muito difícil. Muito, muito. Foi uma das mais difíceis que eu tive, tá? Também. E, gente, a disciplina que eu menos gostei em toda a minha faculdade até agora, né? Foi AutoCAD. Como assim, velho? AutoCAD. Eu nunca imaginei que eu ia odiar AutoCAD. Gente, odeio. Eu não sei. Eu acho que eu não nasci pra trabalhar com AutoCAD, sabe? E ao decorrer do curso, você vai vendo que tem coisa... Você consegue desenrolar. Você é até bonzinho naquilo, mas você vê que ali não é o seu negócio, sabe? E aí eu vi que AutoCAD não é o meu negócio. Então foi a disciplina que eu menos gostei, junto com mecânica dos fluidos e a parte de cálculo. Foi essa. E física. E, por último, gente, outra disciplina que eu achei muito difícil foi química, tá? Eu nunca fui boa em química também. E aí eu, sei lá, eu achei que química sempre uma disciplina esquisita também. E foi difícil. Pra mim foi muito difícil química. As 3 químicas. Foi muito difícil. Então essas foram as disciplinas. E a que eu mais gostei, a disciplina que eu mais gostei. Vamos lá. O fato de ser difícil e de eu ter dificuldade não quer dizer que eu não gostei. É bom separar isso. Porque, exemplo, a parte de microbiologia, gente, foi a disciplina que eu mais amei. Biologia, microbiologia básica e microbiologia sanitária. Foi uma das disciplinas que eu mais gostei. Apesar dela ser muito difícil, eu achei. Foi uma das disciplinas que eu mais gostei. Acredito eu que o professor, ele dava uma aula assim que eu ficava, meu Deus, como que uma pessoa pode ter tanto conhecimento, sabe? E eu ficava assim, chocada. Muito chocada, porque ele é muito inteligente. Muito, muito, muito. Quando era seminário, eu ficava vergonha de apresentar no seminário. E eu queria estudar pra eu apresentar, porque eu tinha vergonha. Como que eu vou apresentar um seminário pra um ser humano desse? Que parece ter um livro na cabeça que explica de uma forma que eu ficava assim... Então, essa parte foi difícil, mas foi a disciplina que eu mais gostei até agora. Outra disciplina que eu gostei muito, gente, foi... Cadê ela? Ética e Educação Ambiental. Eu gostei muito dessa disciplina. Ela é obrigatória. E o professor também, ele é muito inteligente. E ele é muito, muito, muito bom. Muito, muito bom. Outra disciplina que eu gostei foi climatologia, gente. Pouca gente fala, mas eu gostei. A gente tem... Já cartografia eu não gostei. É o mesmo professor, ele é excelente também. E é uma disciplina que eu gostei. Eu gostei realmente de pagar a disciplina. E o professor é incrível. É o que eu falo pra vocês, que eu ia querendo desistir da faculdade e saía querendo fazer um doutorado, que ele era desses professores que incentiva você, que você em nenhum momento faz você se sentir burra, pelo contrário, sabe? Então, eu gostei muito dessa disciplina climatologia. A parte de resíduos, eu gostei muito, tá? Eu gostei de resíduos, gente. Pode ser que futuramente eu trabalhe com resíduos, pode ser, eu gostei da parte de resíduos. A professora também explica bem. Deixa eu ver aqui, tem outra que eu gostei muito, estudos ambientais. Eu gostei muito de estudos ambientais, gente. Entender os impactos,
avaliação, né, dos impactos, relatório, enfim, essas coisas eu gostei muito. Também é algo que eu vejo que eu quero trabalhar, sabe? E eu vi que ali já pende pro meu lado. Então foi essa disciplina. As demais eu gostei, mas normal, assim, não foi algo que me acendeu. Ainda tem muita disciplina, tenho 18 disciplinas para pagar ainda. E eu sei que tem algumas aqui que todo mundo tá reclamando, algumas pessoas que já pagaram e falam que é uma das mais difíceis. Exemplo, recuperação de áreas degradadas. Mas, gente, eu adoro, eu gosto, mas dizem que é muito difícil. Eu já tive aula com esse professor que ele é excelente. Projeto de estação de tratamento de água residuária. Todo mundo que eu conheço fala dessa disciplina. E projeto de estação de tratamento de água também. Essas duas disciplinas, todo mundo tá falando. Valéria, se você for colocar, coloque ela quando você tiver com pouca disciplina e com tempo. E as pessoas que pagaram, eu vi apanhando, gente, apanhando. E aí eu já tô com medo. Então pode ser, quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer um vídeo das disciplinas, tipo, das melhores à pior, sabe? E aí elas estejam lá no meio. Mas até agora, como eu não paguei, eu não vou colocar. E aí, gente, é isso. Mas ao decorrer, você vai gostando de algumas, não vai gostando de outras. Você vai ser boa em umas, nem tão boas em outras. E você vai ser péssimas em algumas. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas que você consegue desenrolar. Então, gente, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra você receber notificações de quando eu postar vídeo. Me fala aqui o que vocês querem ver no meu canal, vídeo. Eu vou gravar a minha rotina nova, tá? Porque vai ser horário novo, disciplina nova, novas dores de cabeça, novas alegrias. E eu vou compartilhar com vocês. Um beijo. E como eu sempre digo, eu te desejo dias felizes. Eu te desejo uma vida feliz. Até o próximo vídeo.